Pode Doutor. Apoio Cultural. Ciesp São João da Boa Vista. Associação Paulista de Medicina. OAB Subseção São João da Boa Vista. Oferecimento: LMC Medical Solution. Imersão prática, clínica nos Estados Unidos. Ótica Visão. A melhor visão a qualquer distância. Farmácia Capim Limão. Transformando sua saúde em uma fórmula perfeita. Vinícola Merum. Um brinde à arte de estar presente. E Polis. Construir conhecimentos, desenvolver competências. Olá, Pode Doutor de hoje, extremamente importante do ponto de vista de doação de órgãos e sobre o transplante, sobre as condições hoje dentro do país, o que está sendo feito, e que você possa discutir dentro dos ambientes de relacionamento que você tem, tanto familiar como entre amigos, essa questão que é importante, porque ela é humanitária. Para isso, o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o professor Dr. Eudes Quintino de Oliveira Júnior, que professor da Escola Paulista do Ministério Público e da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto, da bioética, né? Atual chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, as representantes do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, a presidente, a acadêmica Nicole, e você tá, qual cargo seu lá mesmo? Eu sou diretora estudantil. Diretora estudantil, a Luísa, que é aluna aqui da Faculdade de Medicina na cidade de São João da Boa Vista, dentro do Centro Universitário Unify. Eu quero agradecer a vocês. A gente que agradece. Eu vou deixar o professor para se apresentar por último, né? Eu gostaria que você falasse um pouco de você, Luísa, para o pessoal que está. Meu nome é Luísa, sou de Poços, né? Então eu vim aqui para São João para fazer a Unify. Está sendo um imenso prazer ter o contato com o professor Bíscaro, com professores excelentes ali na grade curricular nossa. É um prazer estar aqui com um cara de tão grande imensidão. Então a gente ter esse contato acadêmico com pessoas de alto escalão é uma oportunidade absurda, né? Eu estou no 2º ano de medicina, então ainda estou no começo, mas vejo que o tanto de conhecimento que a gente agrega de pouquinho em pouquinho, né? Principalmente na ética médica, principalmente no quesito de transplante. A gente já teve uma aula de transplante que abriu a nossa cabeça, da gente pensar em nós mesmos. Será que a gente já pensou sobre isso? Será que a gente já discutiu sobre isso na nossa casa, né? Então, a gente tem a ética médica durante um ano, no 2º ano de medicina. Eu estou tendo esse prazer de ter essa disciplina com o professor Bíscaro, né? E eu espero que, ao longo do ano, a gente tenha mais reflexões a respeito da medicina, né? Não só apenas ver ela no dia a dia, mas pensar sobre ela de várias lentes, né? E a boa notícia é que nós temos já hoje, temos aí uma possibilidade de melhorar a grade horária, porque do jeito que está complicado, né? Está muito corrido, né? Demais. A coordenação está estudando isso aí, tomara que dê certo. Nicole, se apresente. Eu sou a Nicole, eu sou de Pinhal, aqui pertinho, né? E vim estudar aqui na FAI, fazer medicina, estou no 3º ano. Hoje eu também estou atuando como presidente do centro acadêmico, então é um prazer imenso vir aqui com o professor, né? Que é tanto o Bíscaro quanto o professor Eudes. É um prazer enorme para mim, tanto estudantil quanto de crescimento pessoal mesmo. É uma área que a gente vai estar atuando ali todos os dias da nossa vida e lidando com uma pauta que é tão importante, né? Acho que o quesito da doação de órgão é uma coisa que é pouco falada, mas muito importante mesmo. Representativo para a sociedade. Com certeza. Muito bom. Bem, agora nós vamos passar a palavra para o professor Eudes Quintino, que ele possa fazer um panorama, falar um pouco de si, professor. Eu acho muito importante porque as pessoas possam entender esse momento que a gente está passando no Brasil e no mundo, né, professor? Parece que é uma coisa incrível, né? Umas divisões, umas coisas malucas. Sim. De repente você tem um programa de governo como esse. Mas antes de falar do programa, professor Eudes, eu gostaria que o senhor falasse de si. Eu sei que é difícil falar de si, mas o seu currículo é tão grande que eu fiquei meio preocupado. Nós vamos levar metade do programa para falar dele. Então eu gostaria que o senhor sintetizasse para as pessoas poderem entender
essa importância, o cargo que o senhor ocupa hoje dentro do governo do Estado, através do governador Tarcísio, né? O que o senhor poderia nos apresentar para que o público em geral e os estudantes, a sociedade, possam entender dessa grandeza desse trabalho que o senhor é um dos idealizadores e cobra o sucesso, né? Eu gostaria que o senhor falasse isso para a gente. Bom, em primeiro lugar, professor Visco, eu queria agradecer o convite que me foi feito. É uma honra muito grande participar, parabenizá-lo pelo programa. A presença das alunas é muito importante, porque está demonstrando a união do docente e discente, a participação do discente, que é muito importante, e nós vamos conversar, é um bate-papo, né, entre amigos, embora nós estejamos iniciando agora a nossa amizade, mas nos consideramos amigos de muito tempo. Vou falar rapidamente, falar da própria pessoa é difícil, mas vamos colocar assim para as pessoas saberem, entenderem e poderem também se direcionar a meu respeito. Eu não tenho nada a ver com a área da saúde, ponto. Isso também é uma situação até difícil de explicar e de entender, porque eu estou numa secretaria da saúde e exercendo um cargo que é um cargo alto dessa secretaria. Mas a minha formação, eu sou promotor de justiça aqui do Estado de São Paulo, aposentado. E como promotor, trabalhei durante 30 anos e praticamente nos últimos 20 anos, 25 anos, eu fui convidado para participar de um comitê de ética em pesquisa, que as alunas devem saber, a instituição também deve ter, o CEP. E era um amigo meu que era médico, ele me convidou e eu falei para ele, olha, eu não vou contribuir com nada, porque eu não sou da área médica, eu sou da área jurídica. Ele falou, mas é justamente por isso. Eu gostaria que você comparecesse numa reunião para poder nos ajudar. Aí eu fui. Professor, quem mais falou nessa reunião fui eu. Quem mais falou fui eu. E eu fui lá para ouvir. Mas o que eu percebi? Os membros precisavam de um norte jurídico, não médico. O médico, ele já tem um tipo de protocolo. O jurídico é totalmente diferente. Você vai construir uma determinada situação para amparar o pleito do médico. Então, eu fui vendo que eu era útil. E aí, eu já tinha mestrado, doutorado em Direito, eu fiz um doutorado na área de Ciências da Saúde e fiz um pós-doutorado também nessa área. Entendi. Foi quando eu fui convidado para trabalhar na CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, que é um órgão do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Saúde. E eu fui lá para ficar 1 ano, acabei ficando 3 anos lá, como voluntário. A minha função ali era participar e colaborar na área jurídica para poder dimensionar os estudos que estavam sendo submetidos a esse órgão e poder dar a legalidade das ações. Fui para lá, nesse tempo eu já me aposentei também como promotor, depois eu era professor também, faculdade, fui até reitor também de faculdade, e aí eu fui convidado para participar aqui em São Paulo do governo do nosso Tarcísio. Eles queriam alguém do Ministério Público que pudesse assumir esse cargo. E o meu nome foi cogitado aqui em São Paulo, no Ministério Público, porque eu tinha aderência na área de saúde. Então, aquilo que eu falei, aquela premissa inicial, que eu não tenho nada a ver, é disfarçada, porque depois eu tenho e tem muito a ver. Hoje, se você pedir para mim, olha, você não quer dar uma palestra sobre legítima defesa no direito penal? Eu falo, olha, eu não vou saber dar essa palestra mais, porque faz parte da minha primeira vida. Agora, se você falar para mim assim, você não quer dar uma palestra hoje sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente?
aí eu me sinto em casa, me sinto à vontade. Então, na realidade, eu estou com a vestimenta da saúde, sim. E aí, consultei minha família, tudo, o que vocês acham? Todo mundo aplaudiu, falou, olha, é interessante você ir para São Paulo, porque eu sou de São José do Rio Preto, porque você vai ter um novo horizonte para você explorar, e você trabalhar e você aprender. Então, diante disso, eu vim para cá. Eu vim aqui para São Paulo, assumi, já estou no 3º ano aqui na secretaria, aprendi muito aqui. A saúde me surpreendeu muito, porque os funcionários são dedicados. Os funcionários realmente, eles são comprometidos. E eu vejo aqui na secretaria, trabalho com muita gente aqui, às vezes você pede alguma coisa para um funcionário, olha, eu sei que o seu horário já está terminando, mas eu preciso de você, porque tem que sair uma publicação amanhã no Diário Oficial. Você poderia fazer após o seu horário de serviço? Sem problema. Aí no outro dia você encontra o funcionário de manhã na secretaria, eu falo para ele, o que você está fazendo aqui? Não, eu vim trabalhar. Eu falo, não, você trabalhou a noite inteira. Não, mas eu tenho meu horário para cumprir. Você cumpriu além do seu horário. Entendi. Veja bem, ele... É o comprometimento, né, professor? Ele tem que trabalhar. Então, isso me surpreendeu muito, me dou muito bem com todos aqui. É um trabalho árduo esse meu, porque ele é operacional. E eu sou aqui o responsável pelo orçamento, pelas finanças da secretaria. E a secretaria tem o maior orçamento da América Latina, né? É uma secretaria muito grande, Secretaria da Saúde. E aí vim para cá, estou me dando muito bem. Aqui o secretário também é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa que dá total liberdade para você trabalhar. Além de dar a liberdade, ele te aplaude quando o assunto que você está tratando tem sucesso. Então, isso é um compartilhamento entre amigos, entre colegas aqui dentro, e que você se sente bem. Então, eu estou nessa minha segunda vida, agora na área da saúde. Eu já tenho 2 aposentadorias, né? Tenho aposentadoria de promotor e aposentadoria de professor. E agora, eu brinco com meus amigos, eu estou em busca da 3ª aposentadoria. Não é fácil, não. Que é totalmente impossível, né? Mas é isso daí. O que eu tinha a falar, resumidamente, é isso. Tá ótimo. Professor, é o seguinte, eu quero provocar já de início para entrarmos aqui, porque as pessoas que estão acompanhando aqui, nós temos a sociedade de maneira geral, o cidadão, estudantes, advogados, médicos, enfim, os acadêmicos, né? Eu tenho tido contato com várias faculdades de medicina aqui da região, porque você sabe que a área da ética é muito conturbada, não tem muito professor dela. E com essa questão do ENAMED hoje, parece que está tendo algumas modificações, né? E a gente tem feito alguns trabalhos e o que a gente está percebendo? Essa questão específica da doação de órgãos e o tempo de transporte do órgão para o transplante, a chance que aquele indivíduo tem, porque só entende isso quem está, a família, a pessoa que está lá esperando a melhora da qualidade de vida daquele cidadão que está passando há anos para ter um rim, não é isso, professor? Então, de repente, me vem a informação de um trabalho que um projeto de governo, né? Um programa, não é projeto, é um programa de governo no qual o senhor está à frente, junto com outras pessoas. O senhor vai falar das pessoas que estão envolvidas, tem alguns médicos, eu fiquei bastante emocionado com o cardiologista que o senhor cita na nossa conversa. E a melhora e o resgate da qualidade dessa pessoa. E o que acontece? A única coisa que nós sabemos da vida é a terminalidade. Uma hora ela vai chegar. Para todo mundo. E aí você tem a chance, através de um ato humanitário, que as pessoas não entendem, porque tem muito mito nisso daí. E não se discute esse aspecto. Então, nesse primeiro momento, como o senhor é da área do direito e hoje também tem um braço na área da saúde, porque as duas acabam... Porque eu faço perícia médica, professor, e as duas acabam se entrelaçando. Vão se encontrando.
Eu aprendi muito com advogado, juiz. Hoje eu tenho grandes amigos nesse sentido, porque eu aprendi com eles e acho que eles aprenderam comigo também. E o que é a questão da ética médica, do erro médico? É um negócio louco que está acontecendo. As pessoas falam coisas, o senhor acabou de falar do direito do prazer. Aliás, eu vou te provocar, que eu vou pedir mais uma entrevista com o senhor mais para frente, para a gente falar sobre esse tema. Já estou deixando registrado aqui no programa, sobre o direito do paciente, né? E aí eu vou envolver o conselho também sobre o dever e o direito do médico, porque é muito importante que a gente crie uma harmonização de ideias, de conduta, para que não se vá ferir o âmbito do médico, o âmbito do paciente, porque do jeito que está indo é um pouco conturbador. Mas, de qualquer maneira, o tema nosso hoje aqui, ele trata de uma coisa muito importante, que é o sofrimento daquele que está na fila de espera, o tempo e como é que é feito isso. O cara passa na frente, como é que é? Essa fila é rigorosa? E como é que é essa questão do transplantar? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, para que o pessoal que está ali começar a discutir na mesa do almoço, na mesa da janta. Porque parece que não, mas ela é importante para a família. Sim. Para poder entender essa dinâmica de resgate da vida humana. E a gente sabe que o transplante é uma realidade e é uma coisa que contribui muito. Por favor, professor. Tá. Eu só queria cumprimentar a Nicole e cumprimentar a Luísa também, os representantes dos alunos. Sim. Né? É um prazer muito bom, um prazer muito grande participar junto com vocês desse programa. O tema transplante, ele é de uma sensibilidade extremada. O transplante, as pessoas, na realidade, só veem transplante quando sai uma notícia no jornal, na televisão, alguém comenta. Fora isso, ninguém comenta. Então, nós temos hoje uma obrigação de orientar as pessoas a respeito da legitimidade para a doação de órgãos, tecidos, partes e peças do corpo humano. Nós temos já uma legislação a esse respeito, e a legislação, que é de 1997, após a Constituição, que é de 88, a legislação ela estabelece algumas regras que são regras fechadas. Por exemplo, você tem 2 rins. A legislação fala o seguinte, olha, eu só aceito doação de órgãos intervivos, pessoas vivas, se forem aparentados até o 4º grau. Primo. Fora isso, eu não aceito. Mas, escuta, tem uma pessoa que tem compatibilidade, é meu padrinho do meu filho, e ele aceita ser doador. E realmente ele é compatível. Porém, o médico não pode fazer esse transplante. A ingerência do Estado é tanta que o Estado exige que você entre com uma ação judicial pedindo autorização para fazer esse procedimento e o juiz vai determinar uma perícia para saber se aquele que vai doar o órgão vai ter alguma sequela no futuro. E se esse receptor terá condições de administrar a sua saúde. Se isso for possível, a justiça dá uma autorização. Aí você pergunta, mas escuta, o rim não é meu? Eu tenho 2 rins, eu quero doar um, eu não posso? Um é seu, brincando agora, o outro é do Estado. Então, na realidade, há uma interferência muito grande do Estado na vida pessoal, da vida pessoal. Mas isso não impede que o transplante seja levado a um alto grau de solidariedade. Nós falei aqui rapidamente entre pessoas vivas, mas nós temos também a doação de órgãos após a morte. Então, hoje, o que é importante as pessoas saberem? Não existe nenhum documento que você possa fazer. Você pode ir num cartório, fazer uma escritura pública dizendo que você é doador de órgãos, que esse documento não vale nada, apesar de ser público. Não é a manifestação da vontade da pessoa em vida,
É a manifestação dos parentes da pessoa após a morte. É ela que vai determinar. Então, o destinatário da sua vontade tem que ser o seu parente. Pai, a mãe, o irmão, até o segundo grau, para que eles possam avaliar se eles vão fazer a doação dos seus órgãos ou não. E essa situação de doação de órgãos, ela se torna muito importante porque nós estamos fazendo parênteses aqui, um projeto de lei que está querendo transformar todo brasileiro em doador nato. Nós já tivemos anteriormente uma lei que foi revogada em 2001. E esta lei, você escrevia lá no seu documento, uma CNH, por exemplo, sou doador de órgãos. E esta lei foi revogada em 2001. Então, hoje, quem é que vai falar? É a família. E nesse projeto de lei, todo mundo nasce como sendo doador. Olha só, a Espanha é desse jeito. Por isso que a Espanha é o país que mais faz transplante no mundo. O Brasil tem segundo ou terceiro lugar, depende do enfoque. E aí, com a entrada, se vingar esta lei, facilita muito a doação de órgãos. Bom, mas nós temos que levar em consideração que quem manda é o parente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, eu estava vendo outro dia, ele fez um imã de geladeira e a pessoa entrega para a pessoa coloca a foto dela e está escrito no imã, sou doador de órgãos. Quem é que abre a geladeira? Os parentes, né? Os parentes, está todo mundo sabendo. Há poucos dias, que é um mês no máximo, se for, uma mãe perdeu um filho num acidente de trânsito, 17 anos de idade. E o filho falou para ela, já tinha falado antes, mãe, eu quero doar meus órgãos. Quando a mãe foi questionada em razão da declaração da morte encefálica, a mãe pensou, falou, o meu filho queria ser doador de órgãos. Eu vou doar os órgãos dele. Pâncreas, fígado, rins, coração e pulmão. Olha só, numa conversa que ela teve com o filho. Nessa conversa. Então, as pessoas, na realidade, têm que conversar com seus entes familiares, para que eles saibam exatamente o que é que você está pensando. O transplante é uma coisa muito bonita, porque ele proporciona condições de vida para aquela pessoa que necessita de um órgão. Eu pensei, viu, professor? Quando eu cheguei aqui, eu pensei assim, nós precisamos fazer uma campanha muito grande, pelo menos no estado de São Paulo, para incentivar as pessoas a doarem órgãos dos seus parentes. E quando eu fui na Central de Transplantes, que é um órgão que tem aqui na secretaria, eu fui vendo lá o seguinte, tinha bastante doação, mas não tinha captação. Então, o problema não era doador, o problema era a logística de se buscar os órgãos. Então, foi aí que veio uma nova situação. E parece que as coisas dão tudo certo, parece que as pessoas se encontram. Eu encontrei um médico aqui do ENCOR, Dr. Honorato Alves, ele é cardiologista e é médico transplantador. Ele veio conversando comigo e nós, na conversa, começamos a questionar algumas situações que eram minhas e também eram dele. Nós precisamos fazer alguma coisa. Foi quando entrou uma terceira pessoa, que é o comandante Lira, ele é piloto da aviação civil, experiente piloto, ele é diretor do Instituto Brasileiro de Aviação. E aí nós três nos unimos e fizemos o seguinte, vamos ver se dá certo construir uma situação no seguinte sentido. Vamos conversar com os proprietários de aeronaves,
para ver se eles podem ceder horas de voos para fins de captação de órgãos. E não é fácil, porque um avião custa caríssimo. E esses aviões que nós estamos falando, praticamente quase todos são jatos executivos. No início, eu fiquei em dúvida, porque eu falei, vai ser difícil a pessoa ceder um avião. Ainda, além disso, pagar o combustível. Mas, olha, parece que foi um passe de mágica. Um empresário aceitou, outro aceitou, e todos pedem o seguinte: não falem o nome da minha empresa. Eu não quero divulgação, eu quero colaborar. Então, você vê um nível de solidariedade do povo brasileiro. Eu achei o seguinte: o empresário não vai dar o avião dele. E, lógico, todos. E assim, hein? Eu tenho 2 jatos, eu tenho 3 jatos, eu tenho 3 jatos e 2 helicópteros, eu tenho 3 helicópteros, eu tenho 4, eu tenho tanto. Se estiver disponível, aí ele cede o avião ou o helicóptero para buscar órgãos. Se ele estiver utilizando, ele não é obrigado. Então, é uma parceria, até eu costumo falar isso, é uma parceria público-privada e que conta com a colaboração do Estado, de um lado, e do particular, do outro lado. Tanto é verdade que nós levamos esse projeto para o governador do Estado, o governador Tarcísio. Ele leu, achou, ficou entusiasmadíssimo e transformou o projeto em um programa de governo. E isso nós tínhamos feito o quê? Até 20 voos, 25 voos, não mais que isso. Hoje nós estamos com 106 voos. Que é isso? Com 102 transplantes realizados. Desses transplantes, 102, 58 mais ou menos de coração. Desses 58 de coração, 14 infantil. Coração infantil é a coisa mais difícil para transplante. E nós temos em vários hospitais crianças que estão internadas há 4 meses, 5 meses, 1 ano, aguardando um coração. E nós conseguimos captar 14 corações. Que é isso, professor? Que notícia é essa? E isso faz com que as pessoas se sensibilizem e abracem essa causa. Se vocês me perguntarem, mas é só vocês 3? Não. É uma cadeia infindável. Eu não tenho nem como nomenclaturar todo mundo, porque cada um faz a sua parte, cada um faz a sua colaboração. E outro detalhe, não tem remuneração. Todo mundo é voluntário. É um trabalho voluntário. Todo mundo é voluntário. Tem uma moça chamada Carmen, que ela faz parte do nosso grupo, ela é aposentada, e ela é voluntária, e trabalha com o maior prazer. Isto demonstra que um projeto, quando lançado e tendo condições de vingar, ele é abraçado. E hoje o que está acontecendo? Nós estamos sentindo que os outros proprietários de aeronaves que não cederam os seus aparelhos já estão se aproximando para ceder. Que maravilha. Isso vai aumentar e muito os transplantes. O sistema brasileiro de transplante ele é muito sério. É do Ministério da Saúde, controlado pelo Ministério da Saúde. E cada estado tem a sua central de transplante. Aqui em São Paulo, que fica aqui na Secretaria, temos a central de transplante. Nós não vamos perguntar, olha, tem um órgão em tal lugar que nós vamos buscar. Não. É a central que vai falar. Se vocês quiserem, tem um órgão que está sendo doado em Santa Catarina. E o hospital que vai fazer
O transplante é o Hospital das Clínicas, ou é o ENCOR, ou qualquer outro hospital, mesmo da rede particular. Então, se vocês quiserem, vocês buscam. Não fura fila de ninguém e para ninguém. O caso do Faustão foi uma exceção, porque ele tinha comorbidade. E a lei permite, nesses casos, quando a pessoa for fazer um transplante e tiver comorbidade, ela passa na frente. Aí sim. Fora isso, não. A lista é igual para todos. Ninguém vai mudar a sua posição. Por isso que a nossa pressa é fazer cada vez mais transplantes para diminuir o número de pessoas que estão aguardando órgãos. E nós estamos conseguindo esse objetivo. Pelo menos, vejo, 14 corações infantis. É difícil, é muito difícil. Os pais não doam. De criança, não. Adultos, sim. De criança, não doam. Mas tem casos desse jeito. E isso faz com que há uma divulgação, a própria sociedade, a imprensa divulga, né? Vocês estão divulgando isso. E se chama transplantar. É transplante, o AR maiúsculo. Transplantar, aéreo. Transporte aéreo. Fica assim, você fica numa situação de colaborador. Nós somos colaboradores. Nós somos colaboradores. O projeto já está andando. O programa já está andando. Ele já tem já teve o seu impulso necessário. E ele vai continuar. Nós já chegamos já a 100 transplantes. Nós vamos chegar esse ano, acredito eu, nós vamos passar de 200 transplantes. Quantos anos tem o programa? Ele começou, o primeiro voo foi em outubro de 2024. Bacana. Então, tem pouco tempo para tanto resultado, né? Ô, doutor Eudes, o senhor tinha falado no começo da entrevista, né, que o senhor é da área jurídica, né? Pensou, o que você tem a acrescentar na área médica. E é uma coisa que até o Bíscaro, ele já passou pra gente, né, durante as aulas, que o fazer medicina, hoje em dia, ele não é mais só sobre saúde, sobre o corpo mesmo. Ele é uma área maior, né? A gente hoje tem que fazer medicina com base no direito legal, no estatuto, no Estado, né, o que ele preza. Então, hoje eu acho que a gente caminha muito, tanto o jurídico quanto a medicina em si, porque é uma coisa além, né? Não é só a gente ir lá e operar, tem todos os critérios e padrões que a gente tem que seguir. E sobre o transplantar, eu achei super bacana esse programa, porque realmente o que a gente mais via era a questão do tempo que os órgãos, eles precisam ser encaminhados rápidos, porque eles sofrem isquemia. E principalmente o coração, né, que o senhor falou de 14 crianças, é um órgão que morre, né, muito rápido. Então, é muito bacana esse programa nesse sentido, porque é o que o senhor falou, não é passar na frente, é aumentar a captação para ser mais rápido e não deixar aquele órgão morrer e dar origem, né, uma segunda chance para aquela vida. Então, isso é muito bacana. E eu já posso iniciar uma pergunta? Claro, você está com a palavra, não é isso? A Nicole gosta de falar, né? Não, Eu eu queria fazer um adendo aqui, professor. Ela está no 3º ano, imagina a hora que formar. Eu acho que isso, nós estamos enfrentando um problema de grade curricular, né? E eles vêm me cobrar. E a gente vai na coordenação e coisa e tal, porque diminuiu as horas de aula. E eu tenho uma relação muito próxima com o pessoal do conselho. Eles falam, Abis, como é impressionante esse trabalho que você tem. Que a gente tem um ano de aula de ética aqui desde 2015. A faculdade começou em 2014. E esse preparo, o pessoal sempre me falou, mas por que você dá aula para o pessoal que está entrando no 2º ano? Porque o 2º ano ele está na base, depois ele vai entrar nas UBSs, na saúde da família. Ele vai até entrar com um modo de preparo, com uma visão de responsabilidade sobre temas éticos. E hoje os aumentos de processo contra... E quando você pega um acadêmico de medicina,
já com essa estruturação, e depois você faz um reforço no final do curso, ele sai com uma base fundamental de práticas que respeitam os postulados consagrados da medicina, como tem no direito também. Aí você está vendo o nível, daqui a pouco você vai ver a Luísa também. E outra, eu só mandei para ela, olha, nós vamos entrevistar e nós vamos falar sobre transplante, que é aula que vocês já tiveram. Se vira. E tá aí o que o senhor está vendo. Então, isso. E outra, esse programa a gente compartilha, porque ele já sabe, a gente está tendo uma relação com outras instituições de ensino médico, e a gente fideliza com essa turma, porque eu comecei a faculdade, fui um dos contribuintes aqui, como professor. Então, a gente tem uma relação muito grande. E mesmo concordando com um monte de coisa, a gente tem esperança de que quem está no comando possa enxergar o valor que o acadêmico tem e a estrutura evolutiva dele na rede de formação. Porque o ensino médico mudou, professor. Ele está mudando. E é necessário que práticas que são viciosas sejam mudadas, não pode ficar do jeito que está. E isso faz a gente sofrer muito. Algumas instituições já estão enxergando em chama. Você sabe disso, você está dentro de um centro de referência que é a Faculdade de Medicina lá de Rio Preto. O senhor é professor de bioética, a gente troca algumas informações e quando a gente pega esse nível de questionamento de alunos que estão no início do norte, da trajetória da formação médica, isso fortalece para a população uma segurança que a hora que ele for a ser atendido por esse futuro médico, futura médica, ele possa se sentir seguro. E não uma informação de um projeto que estava aí nessa questão de abrir faculdade para todo lado, que impactou na qualidade da medicina. Essa é a realidade. Nós temos bons profissionais. A questão é como moldar a realidade da medicina atual frente aos desafios de um número excessivo de médicos sem formação qualificada. Então, a gente precisa incentivar. E quando você traz um programa com esse nível de informação, que o senhor me sensibiliza. Por que o senhor me sensibiliza? Porque, para mim, apesar de ter um fluxo... O senhor acabou de falar, o senhor respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Porque o problema não é a doação. É a captação. É a captação. E o senhor, através desse programa de governo... E aí eu queria fazer um parênteses, se você me permite, Nicole, Luiz e professor. A visão do empresariado no país, né, professor? Através de discursos que me parecem equivocados... Totalmente. Você veja bem, a primeira fala do professor. Eles não querem... Não, a gente sabe quem são as empresas. A edição já vai inserir aqui algumas imagens que o senhor mandou do transplantar, né, as aeronaves, sem marca de empresa. É uma coisa impressionante. O senhor deu essa orientação, já falou. Eles não querem. Então, essa imagem absurda que se apresenta em um momento político equivocado, se o senhor me permite, eu não quero ir para essa linha, mas eu sou obrigado a fazer. Me irrita escutar isso. Porque o que se faz nisso, através de voluntariado da população... Professor, eu estou dentro do AME, que é da Secretaria do Estado também. É isso? Se tem uma coisa que funciona bem, é o AME. É verdade. Eu falo para eles na aula... Eu fui chamado, foi analisado o currículo. Eu estou impressionado com o que eu estou vendo lá. Esse é o modelo que eu aprendi. Eu acredito no SUS e tudo mais, mas esse modelo, e esse modelo que o senhor tem aí de captação de órgãos, de transporte, de poder ajudar o cidadão, ele me faz refletir o seguinte: apesar de 46% das famílias ainda negarem o plantão, não existe problema na captação. Não. O problema, na verdade, é a logística. E vocês estão, parece que, resolvendo isso. É isso que tem que ficar claro. E as pessoas que estão assistindo, que comecem a debater dentro de casa. Porque se tem uma coisa certa, é essa. Nós precisamos resolver isso. Mas, Nicole, parabéns pela pergunta. Não, e isso tem até a ver com uma dúvida pessoal. Porque hoje em dia, assim, ao meu ver, né, é que doar um órgão é você dar uma segunda chance de vida
para uma outra pessoa, né? É uma solidariedade igual com essas empresas, né, que estão captando, é uma solidariedade. E eu ainda não consigo entender o motivo do que, se eu tenho essa decisão em vida, que eu quero doar, quando decreta a morte encefálica, por que ainda tem que passar pela família? É uma coisa que é uma dúvida pessoal mesmo. Exatamente. Por isso que eu falei que tem esse projeto de lei para quebrar esta barreira. O meu pós-doutorado eu fiz com relação ao transplante. E eu bato o tempo todo que, se a pessoa em vida deixou um documento no sentido de que ela quer ser doadora, prevalece esse documento. É a vontade inequívoca dela. Sim. Mas aí a lei vem e fala, não, quem vai decidir é o parente. E o parente geralmente não está preparado. Sim. Nem culturalmente e nem do ponto de vista até de Nada. convivência familiar, né? É uma decisão um pouco subjetiva, ela não é técnica. E o senhor acha que isso está relacionado à falta de informação mesmo sobre o porquê doar e as consequências de doar e de não doar? Ou mais uma questão regional ou cultural de ter toda a questão de velar o corpo, né, íntegro? O senhor acha que é mais o quê? Informação, falta de informação ou questão cultural? Não, eu acho que a informação já não é mais o fator primordial, porque as pessoas já sabem. Sabe? Para doar, cara, você pega um ônibus assim, quer ser doador de órgãos? Está escrito lá. Aí embaixo está escrito assim, converse com os familiares. Então, as pessoas já sabem. Entendi. O que acontece? A secretaria tem, os hospitais todos, os grandes hospitais, eles têm equipes de captação. Nós temos 2 equipes de captação. Aquela dentro do hospital, que é funcionário do hospital, está preparado, especializado em conversar com parentes de doentes terminais. Mas a conversa não começa pela doação de órgãos. A doação de órgãos vai ser o último passo dessa conversa. É depois de ter sido decretada a morte encefálica. Até então, fica naquele sentido de dar o conforto para a pessoa, o conforto espiritual, uma mão para ela segurar, um abraço para ela ter, e depois conversa e chega com esse questionamento. Olha, o seu parente já morreu. Você doaria os órgãos dele? Então você vem num processo gradativo e não está fazendo qualquer provocação à pessoa. Você está fazendo um convite. Ela pode falar sim, ela pode falar não. Essas equipes são importantíssimas. E os hospitais, todos têm essas equipes. São pessoas que trabalham e com um comprometimento muito grande. Por isso que eu estou falando com vocês, é captação interna. E tem a captação externa, que é essa que nós fazemos com os voos. Essa captação interna é tão difícil quanto a outra, porque você tem que conversar com um ser humano. É uma pessoa humana que perdeu um ser humano que é parente. E você tem que ter um linguajar muito próximo. E a pessoa tem que ter segurança em você. E essas equipes conseguem. Então, eu estou sentindo que realmente está amadurecendo no Brasil essa ideia de transplante. Eu estou muito satisfeito, porque há 3 anos antes, eu não via, não tinha essa imagem, não fazia essa leitura. Hoje eu já estou fazendo. Estou vendo que está aumentando e muito o número de transplantes. E aí, posso continuar falando aqui? Pelo amor de Deus, professor, fique à vontade, o programa é seu. Tá. Então, eu queria até fazer uma pausa. O senhor, na sua experiência, algo que te emocionou, que mexeu com a sua sensibilidade, porque a gente percebe que o senhor muito. Um caso que, para a pessoa entender isso, que chamou a atenção, que todo mundo passa. Eu tive aqui um caso que há algum tempo sem citar, porque isso corre tudo sob sigilo, né?
e um ex-aluno nosso. Professor Víscaro, Oi. é muito emocionante. É muito emocionante. Tem situações que você chora. O senhor pode citar alguma, se é possível? Por Posso. favor. Tem uma pessoa que tem avião e entrou no programa voluntariamente. Apareceu, ligou, olha, eu queria entrar no programa, achei legal o que vocês fazem. Eu tenho avião, tenho jato, tenho helicóptero. Aí ele se Percebo que o senhor ficou inscreveu. emocionado aí, professor. Percebi que o senhor ficou emocionado ao lembrar disso. Fiquei mesmo. Aí, no dia 21 de dezembro do ano retrasado, logo no começo de transplantar, tinha um órgão para buscar um coração e um fígado, acho que é em Goiás. E ligaram para ele, que era a vez dele na escala. E ele falou o seguinte: nossa, meu jato não está aqui, está no exterior, com a família. Então, tudo bem. Ele é voluntário. Você não pode exigir nada dele. Claro. Aí, o que ele faz? Mas me dá um tempo que eu vou ver o que eu consigo. 10 minutos depois, ele liga e fala o seguinte: olha, a equipe de captação está pronta? Tá. É porque eu fretei um voo. Poxa. Eu fretei um voo. E está em Congonhas, aguardando, a tripulação está lá, aguardando chegar essa equipe. Aí eu liguei para ele depois, falei: escuta, mas você não tinha que fazer isso. E daí até um tipo de uma bronca, né? Você não tinha, não existe isso. Você pagou. Nós não queremos o dinheiro, nós queremos, assim, a doação da sua aeronave. Ela não está aqui, não tem problema, vamos ver a próxima. Ele deixou falar, e ele ficou quieto. Aí ele falou assim para mim: você não sabe o bem que você me fez. Eu falei: por quê? Nós estamos no dia 21 de dezembro, é perto de Natal. E eu ajudei alguém. Isso para mim é o que basta. Olha a resposta. Veja o nível da pessoa, a espiritualidade dessa pessoa. Não, é enorme, não tem o que fazer, né? Fantástico. Então, aqui você vê muito disso, muito, 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 porque você trabalha com a parte sensível. A parte sensível. Então, ele se torna bonito e você vê o resultado, mas você não sabe quem é que foi beneficiado. Você não conhece a pessoa que recebeu o órgão e nem quer conhecer. Você se dá satisfeito por você ter condições de ajudar, de colaborar. Então você ajuda, faz o bem e não sabe a quem. Se a gente encontrar com um transplantado na rua que fez uso do transplantar, você não sabe. Você não sabe, você não conhece. Nós não temos nome das pessoas. Nós temos pessoas que foram salvas, mas nome de pessoas não. Então, isso enriquece muito o programa. Bacana. É uma situação assim que... Tem um outro caso de uma moça que teve um filhinho que fez o transplante, um coraçãozinho de 30 gramas, que veio do Rio de Janeiro. O filhinho dela estava mal, era criança de 1 ano de idade. E foi um voo no domingo cedo, pegaram lá, fizeram a captação no Rio, trouxeram para cá, fez o transplante aqui. E foi bem sucedido. E outro dia ela trouxe o menino aqui na secretaria. Para mostrar o menino já. Ele estava com 8 meses, né, quando fez o transplante, ele estava com 1 ano e 3 meses, por aí, 1 ano e 4 meses, mais bonito, forte, sabe? Então, você quer coisa melhor na vida? Não, isso realmente é de impressionar e mexe com emoções, né? E, professor, Luiz, quer falar alguma coisa? Ele lembrou uma palavra muito importante, que é beneficência. E eu lembrei das aulas éticas que a gente teve, né? Que a aplicabilidade dela no transplante, que é a beneficência que você vai ajudar uma próxima pessoa. Então, você vai honrar a sua morte ou honrar a sua própria vida, né? Porque tem o pós-mortem e tem a doação em vida.
mas a gente tem também a não maleficência no quesito de você fazer um bom diagnóstico de morte encefálica. Então, você fazer um diagnóstico de morte encefálica seguro e que não machuque o paciente. Ele está honrando sua morte, você tem que honrar a morte dele também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução desse transporte de transplante, e até mesmo a lei do transplante. Porque, inicialmente, em 1997, essa lei foi criada apenas para o transplante de órgão, partes do corpo. Mas e a questão dos óvulos? A outra lei que tange a doação de sangue. A outra lei é a doação de óvulos. Então, a própria lei está mudando, bem como a medicina está engatinhando, e a importância da equipe multidisciplinar. Então, a medicina ela está aprendendo isso agora, ela não é única. Então, a gente está vendo que a gente está precisando desse apoio da advocacia, das próprias áreas médicas ali. No momento de transplante, você tem que ter ali todo um manejar ali, porque é um momento delicado. E, às vezes, o jeito que você fala com o familiar muda toda a dinâmica do transplante. A gente está falando não só de uma vida que se foi, mas de várias que podem transcender ao longo da vida, né? Então, são vários conceitos éticos que... Por isso a importância dessas aulas de ética médica no começo da graduação. Porque quando você entra na medicina prática, quando você atende o paciente, aí você vai entender o que você estudou. Então, aí você vê na prática os conceitos que a gente recebe no começo da faculdade. Muito bom. Professor, percebe novos líderes aqui, graças a Deus. Eu me sinto orgulhoso de ouvir isso. O senhor não tem ideia o que é isso para a gente. Eu vi que ela deu uma aulinha de bioética, hein? Nossa, são preparados, viu? Quando nós temos o julgamento simulado aqui, o Ângelo Vátimo teve aqui, o doutor Ângelo, o pessoal do CRM, o Mário Martinez, né? Eles falam, nossa senhora, rapaz, eles mudaram a sentença que a gente tinha dado aqui. É porque, na verdade, se você dá a ferramenta, você consegue, mesmo com às vezes, as pessoas que estão a nível de comando, com a pressa de fazer algumas coisas, no sentido de adequar a agenda, às vezes atropela algumas coisas que estão dando certo. Sim. E a gente fica muito sensibilizado nisso, né, professor? A gente está vendo que, por exemplo, as faculdades estão se adequando. Normalmente, em bioética, um simpósio, um mês, 3 meses. O pessoal está mudando, porque está vendo que precisa mexer. E quando você toca no tema que mexe com essa sensibilização, você vê, o professor ficou emocionado. Sim. Você vê, ele não... Vamos falar a verdade, já está aposentado, está fazendo uma missão de vida, que é um legado. Sim. É uma marca que fica. Quando a gente dá aula, o senhor deu aula, eu estou dando aula ainda, eu estou com vou fazer 44 anos de profissão já, de formado, né? E o que acontece? A gente entra e vê o futuro médico, ele dá opiniões aqui, que você pega médico aí que não sabe nem se posicionar Verdade ou mentira, professor? Verdade. Você vai em debate, você vai conversar, o cara não sabe se posicionar, muitos não sabem. E isso nos estimula. E para o cidadão que está lá, que está acompanhando o programa, eu entendo o seguinte, nessa reta final do programa, dizer que a importância de um trabalho, de um programa de governo como esse, ele deve ser estimulado, ele deve ser abraçado por todos. Com certeza. E não como estamos hoje no país. Esse tipo de programa tem que ser abraçado por quem é contra e por quem é a favor. Com certeza. O senhor está entendendo o que eu estou falando? Acho que a população está entendendo. Tem coisas boas que a gente precisa mudar nisso aqui. Nós não podemos caminhar dividido do jeito que está. Família dividida é família que se extingue. Nós temos que considerar que um trabalho como esse, ele tem um foco de crivo monetário. O senhor falou que recebeu uma criança que recebeu o coração e te emociona. E quantos estão lá na hemodiálise, não é isso, professor? Que precisa de um rim e fica anos e coisa e tal. E o problema não é doação, de novo. O problema é essa questão. Eu acho que a mensagem que nós estamos passando através desse pódio doutor do transplantar é mostrar que a gente também tem a responsabilidade de estimular quem está acompanhando a refletir sobre o tema. Sim. Que esse é o foco. Exato.
E posso fazer um adendo, Bisco? Pois não. Uma das coisas que a gente vê dentro, assim, que me emociona, e também eu sou apaixonada, a Luísa, e todo mundo que escolhe, né, eu acho que é um ponto muito importante, que é sobre a vida. Então, a gente se torna médico para fazer a manutenção da vida, para dar vida às pessoas. Então, a questão do transplante de órgão, ele é aquilo que eu já falei mais de uma vez, mas é você... É dar oportunidade da pessoa nascer de novo. Porque é lindo, é difícil, né? Ele tem os dois lados, o lado da família que perde um ente, né? Mas a possibilidade de você transformar uma outra vida, então isso não tem nada que pague, né? Então, o transplantar, ele, desde 2024 de outubro, ele não tem nem 2 anos e meio direito, ele é novinho, e o tanto de captação, agilidade que a gente já conseguiu, isso é um ganho não só pro paciente, mas ele é um ganho pro país inteiro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Todo mundo tá sujeito a tudo, inclusive a precisar de um órgão. Então, isso é uma coisa que precisa ser muito levada em consideração, porque é de extrema importância. E isso para o país é um baita de um ganho. Não só para a gente que é médico, que vai se formar, né? Mas que está batalhando por isso também e por toda a população. Então... Eu ainda acho válido ressaltar mais ainda esse programa, porque ele foi premiado. Então, assim, ele está ganhando o reconhecimento dele. Eu acho um programa extremamente necessário, que vai ajudar nesse caminhar, porque ainda está engatinhando, as pessoas ainda estão percebendo esse assunto, mas o programa direcionado aqui pelo Dr. Eudes é essencial nesse processo. E por falar em prêmio... Professor, eu quero dar uma pausa, permita. Eu queria usar a palavra das duas como já na reta final do programa, porque elas já estão fazendo as considerações finais delas, com propriedade. Não precisamos voltar, porque a Nicole já deu a sua formatação na despedida, porque nós temos que encerrar o programa, né, por causa do tempo dele. E a Nicole, a Luísa, e eu fiquei bastante impressionado com o preparo de vocês. Eu queria que o professor agora, na sua fala, fique à vontade, professor, já dê as suas considerações para que a gente possa, com brilhantismo, exaltar, como elas mesmas falaram, e parabenizar o senhor e o governo, através do governador Tarcísio, esse trabalho fantástico. Isso precisa ter um corpo de divulgação absolutamente sacramentado, para que as pessoas possam entender que é um trabalho sério e que resgata a vida. E, além de todas as considerações feitas aí pela Luísa e pela Nicole, o ano passado nós inscrevemos o Transplantar no Prêmio Inovare e ganhamos o Prêmio Inovare. O Prêmio Inovare é o maior prêmio do Brasil, é dado pelo Supremo Tribunal Federal, naquilo que diz respeito à inovação, não só inovação, mas também resultados nessa inovação. Então, nós fomos vencedores na categoria de cidadania e justiça. É um troféu que nós guardamos com muito carinho. Mas, assim, já finalizando, eu quero dizer para vocês aqui, de uma forma bem informal, esse projeto, ainda adolescente, ele tem tudo para desenvolver e chegar a uma maturidade até muito rápida. Porque nós não temos, nós somos blindados, nós não temos nada, não entra dinheiro e não sai dinheiro. Entenderam por que dá certo? É voluntário. Muitas pessoas perguntam, mas quem e o dinheiro? Mas não tem dinheiro, é voluntário. Aí você vê que você pode fazer também outras ações, além de buscar órgãos, usando esse mesmo meio, convocando a sociedade, conversando com a sociedade, mostrando, se nós nos unirmos e fizermos tais e tais propósitos, nós vamos atingir tais e tais resultados. E cada um doa um pouco de si. Não é doar dinheiro,
é doar intenção, é doar vontade de participar, é compartilhar, é ter comprometimento, é assim, é você ser entusiasmo e sair falando como um arauto para todo mundo o que você quer fazer, que você quer melhorar o mundo. E só para terminar, eu digo o seguinte: o transplantar, além de ser um programa de governo, ele é uma prova inequívoca de que a humanidade tem tudo para dar certo. Muito bom. A humanidade tem tudo para dar certo. Basta os homens focarem aquilo que é bom, necessário, conveniente, proporcional, adequado, recomendado para o ser humano. E você vai conseguir inúmeros benefícios. Isso daqui é um demonstrativo, mas muitos outros podem acontecer em outras áreas. Depende da volição humana. Depende do compartilhamento de ideias. Por exemplo, no caso de transplantar, houve um compartilhamento. Cada um, no seu canto, no seu lado, no seu jeito de pensar, conseguiu construir, edificar uma ideia. E essa ideia está fortificando cada vez mais. Alguns estados estão ligando para a gente que querem fazer também a mesma coisa. E nós vamos ceder o que nós fizemos. Por exemplo, nós temos toda a parte administrativa, jurídica e legal. Tudo que é feito aqui está tudo devidamente homologado pelo governador e pelo nosso departamento jurídico da secretaria. Então, o que o particular faz? Ele vai doar o quê? A aeronave? Não, ele vai doar horas de voo. Ele vai doar horas de voo. Mas a título de quê? Solidariedade. A título de solidariedade. Ele quer doar, deixa ele doar. Então, o segredo é exatamente esse. É você compartilhar ideias, construir ideias e evoluir. Porque o ser humano, ele nasceu para prosperar. Aristóteles já falava, e aqui estou terminando, professor. Aristóteles já falava o seguinte, que ele falava muito sobre felicidade. E os gregos tinham uma palavra para representar a felicidade que se chama eudaimonia. Depois vocês dão uma olhadinha no Google, eudaimonia. Felicidade, para eles, era perfeição. Não é a alegria que nós imaginamos. O homem, ele é ascendente, dizia Aristóteles, ele é ascendente até para buscar a sua perfeição. E quando ele atinge a perfeição, olha só, desencadeia o quê? A felicidade. Perfeito. Então, nós temos que buscar a perfeição. Nós somos imperfeitos, e ainda bem que somos imperfeitos. Porque se todo mundo fosse perfeito, não dava certo. Ainda bem que somos imperfeitos, mas vamos procurar, dentro dessa imperfeição, aperfeiçoar. E construir bases sólidas, bases que podem favorecer e fazer com que nós todos entremos numa vida de harmonia e num bem-estar social. É isso que manda. E o doutor Eudes, o senhor acha que tem como passar esse programa para a via nacional? Porque hoje seria sensacional, né? Sim. Tem. Aí depende da estrutura de cada estado, né? Porque ele foi feito para o estado de São Paulo. Então, nós não podemos prestar serviço para o Paraná, para Minas, Mato Grosso, Goiás. Não. Nós podemos captar órgãos em outros estados, mas tem que trazer para São Paulo. Sim. Porque o programa é de São Paulo. Agora, os outros estados, cada um vai fazer um programa dentro da sua sede territorial. Aí ele pode buscar onde tiver órgãos que for conferido pela central de transplante, ele pode buscar trazer para o seu estado e fazer o transplante. Isso E seria só para maravilhoso. finalizar agora, finalizar de vez. Bom, eu tenho muito contato aqui no INCOR. E eu converso muito com os residentes. Isso é legal. Os residentes de cardiologia. E eu fiquei um dia até meio triste, porque eu achei que eles me falaram o seguinte: não tem muita gente que faz residência em transplante.
Eu, se fosse médico, eu seria transplantador e nada mais. Porque que nem foi falado aqui por uma das meninas, é a vida que você dá. O transplante, você concede uma nova vida para a pessoa. É muito importante. É muito. Assim, é o máximo de solidariedade humana. E quando você, como agente, como um médico, pode participar de uma empreitada de solidariedade desse naipe, você está feliz da vida, você está realizado. Então, fica assim, um convite para quem quiser entrar nessa área. Aqui no Importa tem residência na área de transplante. Oh, pode deixar. E a Luísa, vamos procurar, sim. Bom, com essas falas tão importantes das nossas alunas, eu confesso que a gente fica emocionado, né? E o brilhantismo de um palestrante como o professor Eudes Quintino Júnior, que é absolutamente uma referência para mim, a gente está entusiasmado, porque era um tema, quando eu tomei conhecimento, eu falei, puxa vida, isso aqui tem que ser, porque eu fui pesquisar, elas pesquisaram, você vê que está cheio de pesquisa e coisa e tal. Conversando com médicos ontem na faculdade, eu falei, mas o que é isso? Olha que coisa interessante, professor, é impressionante isso. Falei, não, nós vamos fazer, nossa, mas como é que é isso? Não, vai buscar, vai lá no região norte, traz e faz. Então, o que nós estamos falando aqui para encerrar o programa, e já agradecendo Luísa, Nicole, professor, que honra tê-lo aqui. Espero que a gente possa fazer outros programas. Muito obrigado. Eu não tenho como retribuir essa homenagem que o senhor faz para todos nós aqui da nossa região leste paulista, na região de São João da Boa Vista, próximo a Campinas, né? As outras faculdades que a gente tem contato, que a vida da gente como professor está mudando, né? É uma coisa, hoje o ensino médico mudando, a coisa está tomando um rumo diferente, né, professor? O senhor sabe disso, o senhor está aí numa região absolutamente referência. E dizer para as pessoas que estão nos acompanhando e que acompanham o programa, eu acho que vocês gostaram, né? Foi um programa bastante detalhado, que essa questão da doação de órgãos, ela se relaciona com a cidadania também. Ela envolve empatia e compromisso com o próximo. Tudo que o professor Eudes falou, a Luísa e a Nicole, e eu como mediador, estamos focando exatamente nisso. Para que a gente possa enxergar, e você dentro do seu ambiente de relacionamento, comece a discutir. Porque um fato é inusitado. É esse crescimento que Aristóteles já falava, que o senhor citou com muita propriedade, que a gente quer encerrar o programa, que você possa ter essa reflexão no âmbito pessoal de você. Quero agradecer a todos pela participação. E você que acompanha o Pod Doutor, dá lá o like, faça a sua inscrição e até o próximo.